Olá, hoje é terça, 12 de março. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Presos na manhã de hoje, 2 dos participantes da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Movimentos de moradia popular realizam um ato em Brasília. Eles cobram a conclusão da contratação do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. O prazo está se esgotando no próximo dia 31 de março. Moradores da ocupação Hugo Chaves, em Guarulhos, realizam ato em defesa do posto de saúde da região. Após se reunir com dirigentes da Ford nos Estados Unidos, o Sindicato dos Metalúrgicos realiza assembleia na sede da empresa em São Bernardo do Campo. Em pauta, o futuro dos trabalhadores. As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e o ABC na madrugada de domingo para segunda deixaram 13 mortos. O número subiu após a Prefeitura de São Paulo confirmar o óbito de uma criança de 9 anos. Ela foi soterrada no Parque São Rafael, na zona leste da cidade, e não teve a identidade confirmada. Os estragos materiais também foram grandes. Hoje, moradores de São Caetano do Sul ainda sofrem as consequências da enchente. Eu estive lá e o sofrimento e o sentimento é de muita tristeza e desamparo. Confira. O cenário é de lama e destruição nas ruas do bairro Fundação, em São Caetano do Sul. Há muito entulho acumulado nas calçadas e nas vias. Em meio à retirada de móveis estragados pela enchente, moradores tentam limpar suas casas e recuperar o pouco que a água da chuva não levou. O sentimento é que a gente batalhou tanto, né, de 3 anos para cá, porque a última que teve também foi 3 anos atrás. A gente perdeu tudo e é só a gente olhar e ver tudo aquilo que a gente conquistou jogado por água abaixo, dói no coração, né? Principalmente quando a gente tem filho, tem uma família, quando a gente preza os filhos. Você olha para dentro da sua casa e vê vazia, sem nada, tudo jogado fora. Mas graças a Deus que a gente tem força para batalhar novamente, né? Será que a gente pode entrar para mostrar então o estrago que a chuva causou na residência do senhor? Bom. Residência de 5 pessoas, o que restou? A água atingiu qual até o ponto? 1,20 m de altura. Quase a gente está vendo uma marca nas paredes. Essa marca então foi até onde a água chegou? Foi muito rápido? Como que foi? Foi, olha, coisas de meia hora. Porque eu saí para tirar o carro, quando nós chegamos, as camas, a geladeira já estava tudo boiando, encostando no teto. E aí vocês ficaram na parte de cima da casa esperando a água baixar? Esperando a água baixar, que isso foi no máximo 10 horas da noite. Quando a água veio baixar, já era 8h30 da manhã. O motorista Ricardo Alves mora nesta casa há 36 anos. Agora ele quer se mudar com a família por não aguentar mais a situação de destruição e o medo de outras enchentes. O motorista está cansado de reconstruir a vida toda vez que chove forte. Moro aqui há 36 anos. Daí essa enchente aqui matou, desanimou total, entendeu? Eu já peguei muita enchente, mas essa aqui eu não quero morar nesse bairro mesmo. Nem que eu vou para uma favela aí que não pega enchente, mas nesse bairro aqui eu não quero ficar mais. Todo ano é o mesmo sofrimento. Você perde muitos itens e recupera e aí no próximo ano perde novamente. Mas esse aqui, antes eu não perdia muito, porque não passava da comporta. Eu tenho uma comporta ali, 1,5 m. E a água dessa vez passou? A água dessa vez passou e muito. Pegou 3 metros aqui na rua, na minha casa entrou 2 metros. Sem chance de salvar nada. A gente vê pela marca na parede até onde a água chegou. Como você mesmo disse, passou dos 2 metros. Pegou aqui, ó, nessa marca aqui, ó. Será que o senhor permite que a gente entre na sua residência? Olha, a gente percebe, ó, vários itens. E infelizmente tem alguns itens que não tem como recuperar, né? É toda uma história. Eu não estou jogando fora por causa da minha mulher. Ela pensa que pode salvar ainda, né? Mas não tem chance de salvar. Só a única coisa que eu levantei que pegou só os pés, que eu pus em cima de tudo e não tombou, foi o berço. Mas mesmo assim ele estragou embaixo. E no momento da chuva, onde que você estava? Como que foi? Porque foi muito rápido, né? Foi. No momento da chuva eu estava aqui, o vizinho me falou.
Daí eu tirei o carro rapidinho, daí voltei, fechei as comportas, daí fui subindo tudo. Eu ia salvar tudo se não tivesse passado pela comporta, né? Mas aí a água passou por cima, daí parecia uma cachoeira. Bom, para auxiliar as vítimas das enchentes, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC iniciou uma campanha de arrecadação. Interessados em contribuir podem levar doações de água, alimentos não perecíveis, roupas, produtos de limpeza e de higiene pessoal na sede do sindicato em São Bernardo do Campo e nas regionais de Adema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os dirigentes do sindicato também vão procurar as empresas para fazer arrecadação conjunta nas fábricas. Em Brasília, movimentos de moradia popular se manifestam pela retomada dos investimentos no setor. O foco principal foi o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, cujo prazo de contratação está vencendo no final do mês. O ato em Brasília foi iniciado na Catedral Metropolitana e seguiu até o Ministério do Desenvolvimento Regional. Lideranças de 6 entidades participaram: a União Nacional por Moradia Popular, a Central dos Movimentos Populares, a Confederação Nacional por Moradia Popular e os movimentos de luta de bairros e favelas, de trabalhadores desempregados e dos trabalhadores sem teto, o MTST. Eles cobraram do governo a conclusão da contratação do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. São 8.600 famílias nas grandes cidades e 27 mil no interior. Nós temos desde o ano passado a promessa feita pelo governo anterior, que transformou-se em uma portaria, exigiu que os movimentos apresentassem os projetos, foram analisados esses projetos, foram selecionados pelo governo federal, publicados na rede oficial, para a contratação até o final do ano. O que aconteceu foi que no final do ano, o governo que saía prorrogou, empurrou a contratação para 31 de março, e este governo ainda não autorizou nenhuma contratação. Eles também querem a retomada dos investimentos em moradia, paralisados por causa da emenda constitucional do teto de gastos, e a agilidade na liberação dos valores para o Minha Casa Minha Vida da faixa 1, destinada a famílias de baixa renda. O recurso para a habitação para a faixa 1, que são as faixas mais baixas de renda. Então o governo alega que não tem recurso, que se mobilize recursos, que faça suplementação orçamentária e viabilize a contratação até 31 de março e, se for prorrogar, que nos diga claramente quando serão essas contratações. Os movimentos de luta por moradia no campo também participaram do ato. Os números demonstram que a falta de habitação nos meios rurais é ainda mais grave do que se imagina. Desde junho do ano passado, não contratamos nenhuma casa. Temos um déficit habitacional no meio rural a mais de 1.300.000 moradias a serem construídas. Temos também 200.000 casas já dentro dos agentes financeiros protocoladas e nenhuma sinalização por parte do governo. Isso é muito grave. A reforma ministerial promovida pelo atual governo também foi criticada. Segundo eles, o desmonte fecha portas ao diálogo e cria mais burocracia no acesso a políticas públicas. Primeiro, o governo extinguiu o Ministério das Cidades, que era uma conquista não só do governo Lula, mas foi uma reivindicação antiga dos movimentos populares, da academia, de todo mundo que discute a pauta urbana. Extinguiu o Conselho das Cidades e, dentro desse desmonte, as políticas urbanas, de mobilidade urbana, de habitação popular, de transporte, saneamento, todo o processo de privatização do saneamento e mesmo da água. Então nós estamos num momento político aqui muito preocupado com a situação de desmonte das políticas, das conquistas sociais e, no caso nosso aqui, essa pauta urbana. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, moradores da ocupação Hugo Chávez fazem protesto para cobrar melhoria no atendimento de unidade básica de saúde, que tem poucos médicos e atendimento precário. Alice, filha do Manuel, de 22 anos, tem necessidades especiais. A família retirava as fraldas no posto de saúde da Ponte Alta, mas há 3 meses o produto está em falta. Nós estamos há 3 meses comprando fralda, né? Nós pagamos R$38 no pacote de fralda, usa 3 pacotes por semana e o posto não está fornecendo. A Tainá passou por 4 médicos durante o pré-natal, porque sempre que procurava a unidade de saúde, o médico anterior tinha saído. Quando eu estava grávida, eu só fiz 4 pré-natal, porque quando eu vinha, eu tentava remarcar, não tinha sistema ou os médicos estavam em férias. Aí aconteceu que eu ganhei neném e o meu filho só foi atendido uma vez em julho.
quando ele nasceu. Quando a gente vem de novo perguntar se tem médico, ginecologista, pediatra, nunca tem nada. Eles falam que estão em férias ou que está em falta e que é pra gente voltar, né? No outro dia, quando a gente volta, é sempre a mesma coisa. Uma das maiores reclamações dos moradores da ocupação Hugo Chávez, do MTST, é que eles não conseguem sequer preencher o formulário de cadastro aqui do postinho, já que eles não têm o endereço fixo. Pode estar passando mal ou não, eles não deixam passar. Aqui, como a gente faz um serviço social, a gente pega o nosso endereço da nossa casa, dá para a pessoa ter pelo menos um cartão para começar a ter alguma coisa, né? Na manhã de hoje, uma marcha saiu da ocupação em direção ao posto de saúde da Ponte Alta, em Guarulhos, para pedir que as famílias sejam atendidas e que a unidade tenha mais médicos. Vamos marchar junto, vamos cobrar do prefeito, vamos cobrar da secretária de saúde, o nosso quadro de médico, que é uma garantia que a gente tem na nossa Constituição brasileira, não é pedir favor, então é obrigação do prefeito a colocar o atendimento público do SUS. Queremos mais médicos, queremos mais médicos, queremos mais médicos, queremos mais médicos. Por causa da manifestação, uma comissão de moradores conseguiu se reunir com agentes da Secretaria de Saúde do município. O grupo fez uma visita na ocupação durante a tarde e um mutirão emergencial de saúde foi marcado para o dia 6 de abril. Aqui está o povo sem medo de lutar. Vitória dos trabalhadores. A Dura Automotive, que anunciou em janeiro o fechamento da unidade em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, mudou de ideia e continuará atuando no município. A decisão foi comunicada aos metalúrgicos durante a Assembleia, agora à tarde, quando o presidente do sindicato, pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, leu a carta da empresa. Revelou-se assim vitoriosa a negociação do sindicato com a direção da empresa, a prefeitura do município e fornecedores da metalúrgica. Pelo acordo aprovado, haverá reajuste no plano de saúde, revisão do valor da PLR e do índice de reposição salarial da database. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC se reuniu hoje pela primeira vez com os trabalhadores da Ford, após representantes do sindicato realizarem reunião com a direção mundial da empresa nos Estados Unidos. O repórter Leandro Chaves acompanhou a Assembleia. A expectativa era grande, mas os trabalhadores da Ford que chegaram à sede de São Bernardo do Campo hoje pela manhã, mais uma vez não receberam boas notícias. Depois de se reunirem com a direção mundial da montadora nos Estados Unidos, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ouviram que a empresa vai manter a decisão de fechar a fábrica de São Bernardo. Lamentamos muito que eles tenham adotado um caminho de gastar tanto dinheiro mundo afora, porque não é só aqui em São Bernardo do Campo, não é só aqui no Brasil, para reestruturar as operações, mas reestruturar destruindo emprego, destruindo a história da companhia, destruindo a marca da companhia em várias regiões do mundo. Durante a reunião, a Ford sinalizou que o futuro dos funcionários depende do interesse de uma companhia ou outra montadora que assuma o negócio de caminhões aqui no Brasil. Na conversa, os diretores afirmaram que algumas empresas virão conhecer os detalhes das operações ainda nesta semana. O que nós temos aqui no Brasil é a confirmação do interesse do Caoa, né? Mas as outras empresas, que parece que são outras duas, não disseram o nome, só disseram da disposição de tentar viabilizar o negócio de maneira rápida. Porque é disso que vai sair as oportunidades, né? E também reivindicamos que o sindicato esteja na mesa de negociação com essas empresas, para saber das intenções deles com relação à operação de São Bernardo e saber de nós também o compromisso que nós tínhamos com a Ford de assegurar as negociações para manter a planta competitiva. Nós vamos reiterar isso a qualquer empresa. E nós vamos buscar todos os parceiros que estão se mobilizando para isso, para que a condição necessária para este negócio seja que a garantia do emprego dos trabalhadores de todos nós aqui. Esse é o encaminhamento. E cada dia a luta aqui vai ser diferente. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que também participou da Assembleia, reforçou a importância do governo Bolsonaro tratar os trabalhadores da Ford com prioridade no momento. Não tem assunto mais importante para ele tratar com o Trump que a manutenção dos empregos do povo brasileiro.
A Ford é uma empresa americana, ganhou dinheiro aqui no Brasil, teve subsídio, levou dinheiro para os Estados Unidos. É o mínimo que os americanos podem fazer, o presidente americano pode fazer. E não é o Trump que tem tão boas relações com os americanos? Então ele que usa essas boas relações para garantir os empregos aqui. Enquanto isso, a ordem é que os trabalhadores aguardem um encaminhamento diário do sindicato para saber como devem proceder até o final do ano. Esse emprego para mim representa a tranquilidade da vida da gente. A gente dá duro aqui, mas buscando o sustento da família, meio que para a gente significa tudo aqui. Que tá os nossos amigos, 11 anos aqui é difícil. Aqui é onde está a nossa vida, nossos amigos estão aqui dentro, então a luta ainda vai continuar, esse é o nosso sentimento, nós nunca desistimos daqui de luta e dos nossos empregos e da região. É o que a gente busca aqui, não quer ver isso daqui uma nova Detroit. Com a decisão da Ford de ir mesmo embora de São Bernardo do Campo, o que está em jogo agora é o destino da planta e do emprego de milhares de trabalhadores. E essa não é uma luta só dos metalúrgicos, adverte o comentarista político José Lopes Feijó. Esta deve ser uma luta da sociedade brasileira, uma luta de todos aqueles que querem um país desenvolvido, uma luta daqueles e daquelas que querem um país que tenha indústrias. Mas, infelizmente, o nosso governo aparentemente não está nem um pouco preocupado com a situação dos trabalhadores da Ford. E não só os trabalhadores da Ford, mas os milhares de trabalhadores, cerca de 30 mil, que serão afetados com a decisão do fechamento daquela fábrica. Sem contar os seus familiares, perfazendo um total de 100 mil pessoas afetadas, com consequências para a região onde a fábrica está instalada, para o seu entorno, para o estado de São Paulo e para o Brasil. É uma quantidade menor de empregos se essa fábrica se fechar e é um prejuízo, porque são empregos numa indústria de ponta. Mas trabalhadores e trabalhadoras resolvem continuar resistindo e lutando. E como eu vinha dizendo, o governo parece não se importar. Ao mesmo tempo em que o Ministério da Fazenda desonera centenas de produtos industriais e de bens de capital para serem importados com alíquota zero, prejudicando a indústria nacional, e que declaração recente do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando do episódio da ameaça de fechamento da GM, que disse que se ela quisesse fechar, fechasse, os trabalhadores aparentemente não podem contar com a solidariedade do governo federal. Mas, mesmo assim, cumprindo a sua obrigação, os dirigentes sindicais têm envidado esforços no sentido de buscar todos os espaços de diálogo, seja com o governo municipal, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, quando fizeram recentemente uma reunião com o vice-presidente da República na tentativa de convencê-los a intervir nesse processo. Tudo indica que a nova política do governo é deixar acontecer o fechamento de uma fábrica importante. Diferentemente do que querem os trabalhadores, as trabalhadoras, diferente daquilo que quer a sociedade na região do ABC e daquilo que precisa o povo brasileiro: indústria e produção. Se esta fábrica se mantiver aberta, será graças à luta dos trabalhadores. Porque, ao que parece, o governo federal, que está empenhado em destruir conquistas da classe trabalhadora, está disposto a gastar 2 bilhões de reais em emendas parlamentares para aprovar a reforma da Previdência que destrói direitos de trabalhadores e trabalhadoras, mas parece que não quer mover nenhuma palha na direção de preservar empregos. Todo apoio à luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Ford. Ford fica.
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a medida provisória do governo que acaba com a possibilidade de desconto da contribuição sindical na folha de pagamento. O governo quer a cobrança por boleto. Na ação, a OAB afirma que é clara a intenção da medida provisória de dificultar ao máximo a organização de entidades representativas dos trabalhadores e dos servidores públicos federais. A OAB acrescenta que a MP limita indevidamente a liberdade de associação e de autodeterminação dos cidadãos. E daqui a pouco, a prisão de 2 suspeitos pela morte de Marielle. A gente volta já. Olá pessoal, uma excelente noite de terça-feira a todos e vamos aos comentários. Eu começo lendo do Francisco Chaves Trigueiro. Não vejo nenhum esforço do governo em resolver esse impasse com a Ford, que só agrava a situação econômica do país. A Célia Lima, ela fala sobre as matérias das enchentes, inclusive a de São Caetano. É necessário tirar certos pensamentos da cabeça do povo, como por exemplo, achar que esse desastre é normal. E a Ana Paula, é triste a dor e o sofrimento das famílias que perdem tudo em razão do descaso do poder público. Ainda há aqueles que culpam o povo por suas próprias mazelas. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de R$1.700.000 em bens do deputado Aécio Neves e da irmã dele, Andréa Neves. Assim, o STF atendeu parcialmente um pedido da Procuradoria-Geral da República, que solicitava o bloqueio de R$5 milhões para garantir o pagamento de multa, além de indenização por danos coletivos, caso o deputado seja condenado. Aécio Neves é suspeito de ter pedido propina de R$2 milhões ao empresário Wesley Batista, da JBS. Pela segunda vez, o parlamento britânico rejeitou o acordo do Brexit para a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi derrotada no plenário por 391 votos a 242. O acordo é negociado pela primeira-ministra Theresa May. 29 de março é o dia marcado a concretização do Brexit. Veja agora outras notícias de destaque nesta terça-feira. China, México, Indonésia, Argentina, Singapura, Austrália, além da brasileira Gol, suspendem operações com Boeing 737 MAX 8 após os 2 acidentes com aeronaves do mesmo modelo. O primeiro em outubro do ano passado na Indonésia, com 189 mortos, e o segundo no último domingo, com 157 vítimas fatais, pouco depois de decolar de Addis Abeba, na Etiópia, com destino a Nairobi, no Quênia. Milhares de argelinos saem às ruas para protestar contra o presidente Abdelaziz Bouteflika, mesmo depois dele ter afirmado que não participará das eleições previstas para o próximo dia 18 de abril. Bouteflika está no poder há 20 anos e no último mandato foi duramente contestado. O mandatário voltou ao país após permanecer hospitalizado por semanas em Genebra, na Suíça. Funeral de casal palestino assassinado a tiros por forças israelenses provoca protesto em Deir el-Balá, no centro da faixa de Gaza. Eles foram alvejados a tiros há quase 2 semanas, mas não resistiram aos ferimentos. A humanidade está cada vez mais dependente da indústria química e a poluição tem aumentado em vez de diminuir. É o que revela relatório divulgado hoje no Quênia, onde acontece a 4ª Assembleia Ambiental das Nações Unidas. A análise é do comentarista internacional Flávia Guiar. Relatório divulgado na Conferência Internacional da ONU em Nairobi, no Quênia, sobre meio ambiente,
elaborado por mais de 400 cientistas e liderado por a Akin Al-Pap, que pertence à UNITAR, Unidade de Treinamento da ONU, voltada para países subdesenvolvidos, diz que a humanidade está cada vez mais dependente de produtos químicos produzidos artificialmente pela indústria do setor. O relatório lembra que em 2002, na Conferência de Joanesburgo, houve um acordo para que houvesse uma diminuição na produção desses produtos químicos e também da poluição decorrente até 2020. Porém, diz o relatório que isto não será possível. A meta não será cumprida, porque, ao contrário da expectativa, a produção e a poluição aumentaram dramaticamente nestes últimos anos, devido, sobretudo, à produção de produtos químicos voltada para materiais de construção, produtos eletrônicos, têxteis, baterias de chumbo e também a produção voltada para tornar os plásticos mais maleáveis ou duráveis. O relatório lembra que esse tipo de produto, se consumido inadequadamente ou usado inadequadamente, pode provocar, sobretudo, diversos tipos de câncer, doenças de rins ou então até mesmo anomalias congênitas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que o relatório cita, em 2016 morreram devido a esse tipo de poluição, o mau uso desse tipo de produtos, 1,6 milhão de pessoas no mundo inteiro, né? E também o relatório lembra que esse uso mais intensivo de produtos químicos se deve a uma sofisticação crescente do consumo, com o uso progressivo de laptops e de telefones celulares de todos os tipos. Mas lembra também que esses produtos estão presentes numa série de outros objetos que ocupam espaço no nosso cotidiano. Por exemplo, cadeiras de escritório, outros tipos de plásticos, enfim, uma infinidade de produtos que nós usamos todos os dias. O relatório lembra também que somente na União Europeia são usados anualmente 345 milhões de toneladas de produtos químicos, sendo que 62% desses produtos são danosos à saúde humana. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim. A Lava Jato pediu hoje a suspensão da fundação privada que os promotores criariam com o dinheiro público. Essa fundação receberia cerca de 2,5 bilhões de reais, dinheiro da Petrobras. A ideia do pessoal da Lava Jato estava recebendo críticas de vários setores da sociedade, inclusive do judiciário. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Alexandre Castilho, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo. Boa noite, Castilho, mais uma vez aqui no seu jornal. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Bom, Castilho, a FUP ela entrou com pedido de anulidade deste acordo entre a Petrobras e o Ministério Público Federal. Gostaria que você explicasse o que é esse acordo para quem está em casa também entender. Bom, a Petrobras ela passou pelo processo de investigações aqui na Lava Jato e existem dois questionamentos. Primeiro, são recursos que foram encontrados no exterior em contas, esse recurso tem que voltar diretamente para a Petrobras. E existem outros recursos que estão alocados, que é referente ao questionamento de acionistas americanos com relação às possíveis perdas que ocorreram por conta da desvalorização das ações da Petrobras. Então, esse recurso está mais direcionado a esse foco dos acionistas. Então, a grande questão é o quê? Como que um recurso que a Petrobras estaria destinando para acertar acordos comerciais no exterior estaria sendo direcionado para investimentos aqui no combate ali à corrupção, pela Lava Jato, mas sem nenhum debate, sem nenhum processo de discussão política no Senado ou no Congresso. Um acordo da Petrobras com o Ministério Público, porém, influenciado diretamente pelo Departamento de Justiça americano. Então, a grande pergunta é, a Petrobras e o nosso serviço de defesa da justiça estão teleguiados pelo sistema americano de justiça?
Então, existem várias... Então, né? temos que seguir algumas regras previstas, né, legalmente. Então, você não pode atropelar o Congresso Nacional para tomar decisões que não estão claramente definidas. Então, o Ministério Público Federal, né, nós entendemos que esse recurso ele tem que passar de uma maneira transparente por um grande debate para se definir exatamente a destinação desses recursos. Mesmo com a desistência dessa fundação, né, você acredita que, sim, existe um momento em que eles têm que falar sobre isso? Que faltou isso e falta isso? Falta. Uma que era recurso público sendo destinado para atividade privada. Quem queria fiscalizar esse recurso? Então, é uma distorção bastante significativa. Então, esse assunto ele precisa continuar sendo investigado e as pessoas vão ter que se posicionar do porquê que partiram para esse tipo de acordo sem que existissem regras claras referente a isso. Isso tanto, né, pessoas envolvidas na alta direção da Petrobras, como o próprio Ministério Público, né, se posicionar referente a essa questão. Então, o fato de desistir de uma fundação não resolveu o problema, porque o recurso está sendo depositado na conta do Ministério Público. E são volumes financeiros, né, gigantescos ali, que podem ser utilizados, né, de diversas formas se não tiver nenhum tipo de controle. Isso pode lesar, por exemplo, a empresa, até mesmo o país? Você acredita? Eu acredito que, essa é a minha opinião, né, o pano de fundo. Ninguém aqui é contrário ao combate à corrupção. Todos nós queremos combater a corrupção e que a justiça seja feita, porém dentro dos limites da legalidade, com regras bem definidas. Qual é o efeito colateral que a Lava Jato proporcionou? Nós tivemos o quê? Uma ação forte da Lava Jato em cima, né, das empresas de engenharia do país, não foi em cima do CPF dos diretores das empresas. Então, as grandes empresas de engenharia do país, elas ficaram interditadas economicamente por conta de processos judiciais. E essas empresas eram altamente competitivas. A empresa de engenharia brasileira competia em pé de igualdade no mercado internacional, ganhando concorrências, inclusive contra empresas americanas. E isso garantia o quê? A geração de emprego aqui no país. Então, com essa interdição da Lava Jato, o efeito colateral foi praticamente, né, o sucateamento da indústria de engenharia no país, diminuição do mercado de fabricação de equipamentos, válvulas, né, de uma forma geral, e o segmento metal mecânico no país foi fortemente impactado. Então, o efeito colateral de uma ação não pensada no país, né, através da Lava Jato, foi fechamento de empresas e geração de um forte desemprego. Isso tudo escondido atrás de um debate de combate à corrupção. Queremos combater a corrupção, sim, mas queremos que a indústria nacional cresça, a indústria nacional gere empregos e garanta, né, serviço para o povo brasileiro como um todo. Perfeito. Castilho, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no seu jornal. Até uma próxima. Okay. Um abraço. E depois do intervalo, um policial militar e um ex-PM são presos pela morte de Marielle Franco. Você vai ver já já. Parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Pessoal, de volta com seus comentários. Eu leio agora da Patrícia Bricarello. A Aécio Livre precisa dizer mais alguma coisa? E a Mani Conceição. Boa noite de luta, resistência e esperança a todas e todos. João Pessoa, Paraíba, presente. Daqui a pouco eu volto com mais comentários.
A Rede Brasil Atual criou um site em que você pode saber o que propõe a chamada reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A página Minha Aposentadoria na internet é totalmente voltada para a defesa do direito dos trabalhadores à aposentadoria. O conteúdo do site também será tema de reportagens na RBA, na Rádio Brasil Atual e aqui na TVT. E para falar sobre essa iniciativa de prestação de serviço, eu converso com Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual. Boa noite, Donizete. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho do site, né? Qual que é a importância de um site como esse no momento em que a gente escuta, a gente lê muito disse e me disse, né? Mas ainda não é nada concreto. A população ainda tem muita dúvida sobre o assunto da Previdência. E tem toda a razão de ficar em dúvida, né? Porque a população ela é informada diariamente por veículos da imprensa comercial que estão habituados a tratar o direito dos trabalhadores da forma como convém para os interesses das empresas de comunicação. Acho que a batalha mais importante... Eles vendem a Previdência como a salvação da pátria. A batalha mais importante da defesa da Previdência vai ser a batalha da comunicação. Uhum. Porque no Congresso, os políticos, eles dependem do voto. Depende do apoio popular. Então, se você consegue informar a população corretamente, fazer com que a população se sinta esclarecida a respeito do que ela tem a perder, é possível que os políticos que vão votar, vão começar a discutir esse projeto a partir desta semana, na Comissão de Constituição e Justiça, pensem duas vezes antes de fazer uma injustiça com os trabalhadores mais pobres, que são os mais afetados por essa reforma. Né? Com certeza os mais prejudicados. Eu dei dando uma olhadinha hoje no site, ele é fácil, né, de manusear, para quem não tem muito conhecimento na internet, é uma coisa bem simples. Ele tem calculadora até mesmo, né, o próprio Diese faz um cálculo. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque a pessoa faz ali uma simulação, isso você acha que assusta o trabalhador, o usuário? Porque é bem na realidade ali, né? Eu acho que essa é a intenção principal do site, né? Nós temos ali uma seção com reportagens que informa a respeito de várias áreas em que a reforma da Previdência procura atingir. Temos uma seção de análises com artigos de especialistas, economistas, acadêmicos, representantes dos trabalhadores. E temos essa sessão de serviço, em que as pessoas podem enviar perguntas para que sejam respondidas por especialistas que estão sendo consultoras desse site. A gente está até mostrando o site ali, ó, né? Só te interrompendo. E a calculadora do Diese é isso, é para que as pessoas hoje tenham uma noção do que pode acontecer caso essa reforma seja aprovada. Por exemplo, se hoje um trabalhador que está com 50 anos de idade, que tem quase 30 de contribuição e tem aí 5, 6 anos para completar o seu direito à aposentadoria, provavelmente esse direito ele vai ser desfeito. Ele vai perceber fazendo essa conta de uma maneira muito fácil ali, pelo site. E eu acho que o principal desse projeto é fazer com que as pessoas participem, interajam, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas. Tem esse canal, né? Critiquem, façam sugestões para que a gente possa justamente estar fazendo esse contraponto. Né? Hoje você vê a imprensa comercial está crítica ao governo Bolsonaro em vários aspectos. Certo. Mas na questão da reforma da Previdência, a imprensa comercial ela é uma aliada do governo. Então, eles vão fazer tudo para tentar separar a questão moral, a questão ética, a questão de tudo que a gente está vendo aí relacionado a suspeitas de envolvimento com milícias, relacionado a suspeitas de mau uso do dinheiro público com cartão de crédito corporativo, enfim, um monte de coisa que surge a cada dia, se presumia, né, que conseguiu enganar alguns eleitores, ou muitos eleitores na eleição de 2018, que agora não está acontecendo. No aspecto da reforma da Previdência, a imprensa vai estar associada ao governo, vai estar associada ao ministro Paulo Guedes. Então, e vai estar tentando proteger os parlamentares que pensam em votar essa reforma
né, a levar adiante essa ideia que é extremamente perigosa para o futuro da Previdência Pública no Brasil. Donizete, antes da gente finalizar aqui, eu só gostaria que você repetisse novamente o site, então, para que as pessoas possam saber onde elas encontram uma ferramenta para poder tirar toda a dúvida referente à reforma da Previdência. O endereço é www.minhaaposentadoria.net.br. Tá ali embaixo, pessoal, na telinha. Vai ter conteúdo da TVT, vai ter conteúdo da Rádio Brasil Atual, vai ter conteúdo da Rede Brasil Atual. Bacana, obrigada, viu, Donizete, pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite para a gente divulgar esse trabalho aí. Bacana. Suspeitos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes são presos no Rio de Janeiro. O policial reformado Rony Lessa foi acusado de ser o autor dos disparos que vitimaram a vereadora e seu motorista no dia 14 de março de 2018. O ex-policial Elcio Vieira de Queiroz é considerado o motorista do veículo. Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz foram presos por volta das 4 da madrugada. Rony Lessa, acusado de disparar os 13 tiros que mataram Marielle e Anderson, é policial reformado, e Elcio, que teria conduzido o veículo na noite do crime, é ex-PM. Lessa estava em sua casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, o mesmo de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Apesar da relação de vizinhança e de fotografias apontarem que o presidente já teve contato com os acusados, essas informações não foram consideradas na operação realizada hoje. Nós não vamos fazer qualquer ilação em relação ao presidente Bolsonaro. Nós sabemos que existem fotos recentes dos dois, sabemos que eles eram vizinhos. Quando eu apresentei a CPI das milícias, o então deputado federal Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Eu prefiro falar sobre isso. Eu lamento que o deputado Flávio Bolsonaro, quando nós homenageamos Marielle depois de morta, tenha sido o único deputado que não assinou essa homenagem. Quem até hoje sustentou politicamente as milícias, dialogou com grupos violentos e tentou fazer base eleitoral em lugar dominado pelo crime, deve explicações ao cívico. No fim da manhã, o chefe da Delegacia de Homicídio, Gineton Lages, participou de uma entrevista coletiva acompanhado do governador Wilson Witzel e do chefe da Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga. Eles consideram satisfatória a conclusão do que chamam de primeira fase do caso, encontrar os executores da vereadora e de seu motorista. O que a Polícia Civil está entregando hoje, em parceria com o Ministério Público, é a primeira fase. Nada está encerrado. Nós estamos entregando uma primeira fase. Estamos indicando quem ocupou o veículo, quem dirigiu, quem atirou. Ao longo da coletiva, o delegado responsável pelo caso apresentou como foram conduzidas as investigações ao longo deste quase um ano. De acordo com a polícia, devido ao profissionalismo dos executores de Marielle e Anderson, as prisões realizadas hoje só foram possíveis pela apuração de provas técnicas. No entanto, as principais perguntas com relação ao caso continuam sem resposta. O que nós temos certo? Rony Lessa está dentro do carro. Rony Lessa atirou. O motorista é efetivamente o Elcio. Sabemos da dinâmica delitiva, sabemos das qualificadoras presentes e sabemos do perfil do autor e a forma como ele resolve questões. Ele resolve assim, de forma torpe. Se ele resolveu da cabeça dele, é uma hipótese, está em aberto. Se ele recebeu para fazê-lo, está em aberto. Na parte da tarde, foi a vez do Ministério Público Estadual falar sobre o caso e divulgar a denúncia apresentada à Justiça. No documento, Rony Lessa e Elcio Queiroz são acusados de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pela tentativa de homicídio da assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado. Para o MP, ficou comprovado que o crime foi motivado pela atuação política de Marielle Franco. Foi a motivação torpe, decorrente de uma abjeta, de uma repulsa, de uma reação de Rony Lessa à atuação política de Marielle na defesa de suas causas. As causas de Marielle, as causas voltadas para as minorias, para as mulheres negras, LGBTs, dentre outras causas das minorias. Isso ficou comprovado, isso ficou suficientemente indiciado a ponto do Ministério Público denunciar por essa motivação. Muito emocionados, familiares de Marielle e Anderson comentaram as prisões. O que aconteceu foi muito maior do que a gente poderia imaginar. É realmente um divisor de águas. A prisão deles dois
É só um começo, sim, é um pontapé. Saber que a sua irmã pode ter sido morta por crime de ódio pelo que defendia, eu desejo hoje que a gente consiga um mundo diferente para minha filha, por exemplo, e para a filha da Marielle, que hoje só tem 20 anos. Durante as investigações que culminaram na prisão dos suspeitos pelos assassinatos de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, policiais civis descobriram um arsenal de 117 fuzis M16. As armas estavam na casa de um amigo de Rony Lessa, um dos presos hoje no Meier, zona norte do Rio. As armas, todas novas, estavam em caixas dentro de um guarda-roupas. Também foi apreendida um grande volume de munição de grosso calibre. Em Brasília, deputados do PSOL, partido de Marielle Franco, cobram mais empenho da polícia e do judiciário para esclarecer a motivação dos assassinatos e de quem partiu a ordem para as execuções. A gente vive no Rio de Janeiro territórios dominados por braços armados de milícias que têm o seu envolvimento com o Estado, é o braço político, econômico, militar, e esse mesmo Estado precisa oferecer para o povo brasileiro, para que se possa aprofundar a democracia, uma resposta contundente. Já tem um ano, então, quem mandou matar Marielle Anderson? Queremos saber quem mandou matar Marielle. Essa é a pergunta do momento e eu acho que, feita essa varredura, digamos, talvez a gente possa construir um outro Brasil democrático, etc. Porque o assassinato da Marielle e a sua repercussão nacional e internacional criou, sem dúvida, uma grande pressão pelo esclarecimento da sua morte. Assim mesmo, só um ano depois. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, de volta aqui com seus comentários, e eu leio da Maria de Fátima Leal. A Lava Jato recuou de criar o fundo, que é inconstitucional. A Aline Chagas: divulguem a TVT, esse jornal tem que chegar ao alcance das trabalhadoras e dos trabalhadores. Siga a dica aí da nossa companheira Aline, realmente acompanhe o nosso trabalho. Bom, agradeço a todos pela companhia nesta terça-feira, obrigada pela interatividade e não se esqueçam, amanhã pontualmente às 7 da noite, temos mais notícias, informações e, claro, seus comentários aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!